Olá, eu sou a Jamila Gomes Camelo, mestranda pelo programa de pós-graduação em Geografia da UVA, e tenho como orientadora a professora doutora Isolanda Caracris, professora dos cursos de graduação e pós-graduação da UVA. O nosso trabalho é intitulado O Clima da cidade de Quixadá, no Ceará, e a influência dos elementos urbanos em icebergs, né, popularmente conhecido como monólitos. É, Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, né, 55% da população mundial, né, já reside em áreas urbanas, certo? Né? E tem uma projeção também da ONU que diz que até 2050 essa população ela deverá chegar a 70%. Ou seja, né, aqui nós percebemos que a população mundial ela não só está aumentando, né? Hoje a gente já tem 7,2 bilhões de pessoas no mundo, mas também nós podemos observar que essas pessoas elas estão buscando cada vez mais as cidades para residirem, né? Uma vez que a cidade ela funciona como um polo atrativo, porque é, existe uma oferta maior de emprego, né? Uma melhor condições de vida, os serviços estão em grande quantidade, né? Tanto saúde, educação, segurança, né? Dentre outros. E no Brasil, né, as cidades brasileiras elas têm apresentado um crescimento acelerado, sobretudo, né, a partir da década de 60, em decorrência do processo de industrialização, né, da precarização social no meio rural, devido, né, à mecanização do campo. E com isso percebe-se que as paisagens urbanas brasileiras elas passam a resultar, né, o uso demasiado e predatório dos sistemas naturais, né, ocasionando inúmeros problemas socioambientais e urbanos e também periurbanos, né, que vão impactar diretamente na qualidade de vida da sociedade. A minha área de estudo, né, da cidade de Quixadá, localizada no sertão central do estado do Ceará, aqui nessa figura 1, como pode se observar, né, distante 147 quilômetros em linha reta da capital, né, que é Fortaleza, né, enquadrando-se na classificação de uma cidade pequena, né, segundo o IBGE. E segundo o último censo, né, realizado em 2010, a cidade ela possuía, né, 80.604 habitantes e tem uma estimativa de se chegar a 88.889, né, habitantes em 2020. Esses dados, eles não estão atualizados, porque em 2020, perdão, nós não tivemos, né, censo demográfico. A justificativa desse trabalho, ela parte das peculiaridades, né, do ambiente físico e natural associada à importância socioeconômica de Quixadá. Quixadá tem essa característica diferenciada das outras cidades, porque se percebe-se que existe uma quantidade de afloramentos rochosos que chamam a atenção, né? Não só para o fato da questão turística, mas também para esse uso e ocupação do espaço urbano, certo? Então, consequentemente, esse uso e ocupação, esse aumento da população, eles geram, né, uma degradação ambiental e existe também o fato de que não tem estudos, né, nessa área, né, principalmente em relação à questão climática, que envolva, né, essa relação entre as peculiaridades e o clima. Então, foram esses contextos, né, que despertaram interesse para esse trabalho e para essa pesquisa, né, que é voltada à investigação entre o clima urbano e as características socioespaciais e a influência dos aspectos geoambientais. Então, o objetivo geral desse trabalho é contribuir, né, com as pesquisas climáticas de pequenas cidades do semiárido brasileiro, tendo como o objeto de estudo a cidade de Quixadá, no Ceará, e o seu entorno. E como foco, né, das análises, a relação entre os parâmetros locais de temperatura e umidade relativa do ar e os elementos geoecológicos intraurbanos, com ênfase na presença, né, dos inselbergs. Os materiais e métodos desse trabalho, né, essa pesquisa ela tem, né, como base o Sistema Clima Urbano, do professor Carlos Augusto Figueiredo de Monteiro, em 1976, 1996,
e dos estudos sobre topoclima de Ribeira, né, no caso, o clima local, a escala de análise, da concepção, né, de cidades pequenas, né, proposta pelo IBGE, e também de outros estudos de caso, como, né, os trabalhos do, de Gomes, Caracristi e Muniz, né, que falam sobre cidades médias e pequenas no contexto do semiárido. Então, para tanto, né, foram instalados 4 postos com abrigos microclimáticos de PVC, contendo internamente um datalog, em 4 pontos representativos da diversidade urbana e também geoambiental. Então, essa metodologia ela seguiu padrões definidos por Ock, Muniz e Caracristi, e os abrigos eles foram posicionados sob uma maior exposição solar e uma altura de 1,5 metros em relação ao solo. Então, esse trabalho foi realizado no dia 22 de julho de 2021 e ele contemplou alguns bairros, né, da cidade e atingiu áreas de adensamento populacional, ambiente fluvial e em albergues, né? É um trabalho que foi realizado durante 24 horas e a cada hora tivemos uma coleta de dados, né, representativo de cada ponto. Aqui são algumas fotografias do trabalho de campo, adensamento populacional, as queimadas, o abrigo de PVC utilizado, o equipamento, né, que foi utilizado e a instalação e programação, né, do aparelho. Os resultados e discussões, como nós podemos ver no gráfico 1 e 2, nós vamos analisar, né, de forma geral, como a gente tem pouco tempo, né, para discutir, que esses processos, né, geourbanos da cidade de Quixadá, eles vão desencadear alterações nos parâmetros climáticos, né, que vão, de certa forma, intensificar o aumento das temperaturas nos espaços urbanos, sobretudo na área central, como nós podemos observar no PDC, do Plano de Coleta de Dado 1, né, em laranja, que é o ponto central, né, onde tem impermeabilização do solo, tem construções civis, né, que vão se destacar na paisagem e vão contribuir, né, para esse aumento da temperatura, né? Então, o inverso nós podemos observar tanto no Inselberg como no ambiente fluvial, que houve uma queda, né, das temperaturas ao longo do dia. Por quê? Porque são pontos que estão situados em ambientes geourbanos e geoambientais diferentes, certo? Assim como pode se observar também na umidade relativa, que ela vai variar, né, de acordo com cada PDC, cada ponto de coleta de dados, também devido a, a, essas características geológicas e geourbanas. Nas considerações finais, nós entendemos que o clima urbano ele vai se constituir como um elemento fundamental, né, para a qualidade de vida das pessoas que convivem na cidade, né, e que essas mudanças elas vão propiciar mudanças no balanço de energia, né, no CSU, elementos que podem ser observados e que vão sofrer interferência devido à ação antrópica, no caso, que é a umidade relativa do ar e a temperatura. Então, com base nessas informações que foram supracitadas, né, apresentadas, nós podemos constatar que o clima da cidade de Quixadá ele apresentou variações microclimáticas identificadas, né, identificando-se diferenças na temperatura e umidade relativa do ar nos PDCs instalados em ambientes urbanos e geometais diferentes, certo? Então, como medida mitigadora, a gente propõe que o poder público ele repense o modo, né, de uso e ocupação do solo, né, que faça uma arborização da cidade e que haja também a substituição da pavimentação, porque o asfalto, né, ele possui 92% de emissividade e uma baixa reflectância, ou seja, não é ideal, né, para um ambiente semiárido, no caso da cidade de Quixadá. Então, é isso e muito obrigada.